pessoal, hoje a gente vai conversar com Gabriela Pegorini, que é uma Art Advisor e apresentou recentemente uma pesquisa muito importante sobre compliance no mercado de arte. Ela apresentou esse estudo em um seminário de economia e mercado de arte organizado pela FGV. E tem vários aspectos neste estudo e em tudo que tange a economia e o mercado de arte que nos interessa aqui para a Hearst Capital, principalmente para a operação de investimento em obras de arte. Então eu trouxe ela para falar um pouco para a gente sobre novos estudos, novas pesquisas, novas práticas de mercado, pontos conflituosos, pontos que a gente tem que trabalhar e pontos de atenção para a profissionalização desse mercado. Ai, Ana, obrigada pelo convite. Adorei estar aqui na Hearst, conhecer melhor a operação de vocês, que me chamou muito a atenção, que eu escrevi esse artigo junto com o advogado Ricardo Belling, que está no Rio Grande do Sul, e a gente tentou abordar as melhores práticas do setor e como o mercado de arte funciona na compra e venda de obras de arte. E é muito legal saber da Hearst que vocês têm essa atuação com um compliance tão bem definido e robusto, justamente por se tratar de mercado financeiro, então que eu acho que é uma grande inspiração para o mercado da arte também se profissionalizar, né? E é importante também saber que o mercado está estudando e falando sobre isso e é um caminho sem volta, né? E a gente teve bastante sintonia nesse assunto, né, eu e a Gabriela, porque a Hearst Capital tem a única operação de investimento em obras de arte no Brasil, né, a Hearst, ela é submetida, né, à CVM, então a gente tem uma série de práticas que exigem da gente bastante organização, bastante registro de tudo que a gente faz na compra, na venda, na distribuição dos ativos. E a gente encontra vários percalços no mercado de arte, né? E aí a gente estava falando porque é um mercado muito pequeno ainda no Brasil, que movimenta um volume alto de dinheiro, porque obras de arte elas são caras, né? E que está se adaptando a novas práticas, porque até há pouco tempo atrás era muito comum as pessoas pegarem uma obra de arte, levar para casa do cliente, deixar lá, a pessoa paga, depois não ter registro de nada. E assim, uma prática assim, de extrema confiança, todo mundo se conhecia, só que o mercado está crescendo em número de pessoas, players, compradores e de número de transações, né, também. E eu acho que também o que sustenta o compliance atualmente no mercado é a reputação, por ser um mercado muito pequeno. Então, quem atua nele tem que ter uma postura muito séria, porque embora essas relações de confiança sejam maravilhosas, né, hoje em dia não garante mais nada. Então, tanto o compliance quanto o due diligence, eles são extremamente importantes tanto para quem vende quanto para quem está comprando a obra, que também pode fazer um mapeamento de riscos junto com escritórios de advocacia que estão também olhando para esse mercado e querendo se especializar nisso. Então, quando a gente fala de compliance, além dessas medidas protetivas e transparência em todas as etapas, a gente está falando também da ética entre as pessoas, né? Que pode começar muitas vezes pelo artista. Né? É uma reflexão que a gente faz aqui sobre isso, do artista ter o seu acervo, catalogar, começar na origem do processo de criação e ir até o final com todas as etapas muito claras de quem atua nele, quem faz o quê, quais são as suas responsabilidades, né? Interessante. E a pessoa que colaborou, o Ricardo, o advogado que colaborou com essa pesquisa, ele apontou quais os pontos de atenção na transação das obras de arte e também quais são os artigos da legislação que regem esses parâmetros. Existe já uma normativa no IFAM que olha já sobre a comercialização de obras de arte, mas a gente entende que nem sempre isso é observado na hora da comercialização. Então, além dessa normativa, talvez ela ser muito abrangente, o mercado está se preparando sim para ter regras mais claras e mais específicas, especialmente porque o mercado de arte é muito atrelado à lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Porque quando a gente está falando de falsificação de obras de arte,
A gente não está falando só de uma pessoa que está perdendo um patrimônio ou que comprou algo falso, mas é o que isso está atrelado. Inclusive, é considerado um crime internacional grave e financia operações de guerra e de tráfico mundiais. Então, uma falsificação, comprar uma obra de arte falsificada é um assunto muito sério. A gente também fala muito, a gente observa muito que todos os atores do mercado precisam fazer parte do processo do compliance para ele ficar mais robusto, ter essa transparência. Então, eu acho que o principal é fazer um due diligence, fazer uma investigação prévia, né? De quem está comprando, de quem está vendendo. E também eu acredito que o compliance, por mais que ele seja uma medida interna, ele vai irradiar externamente a postura daquela empresa, como a postura da Hearst, a postura de uma galeria, a postura de uma feira de arte, né? É uma cultura mesmo que se cria. Então, isso porque é um ativo, né? É um valor considerável, né? Uma obra de arte pode atingir o valor de um patrimônio, de uma casa, de um imóvel, de uma empresa. E vai acompanhar a pessoa por muito tempo na sua vida, né? Então, ela é uma aquisição de longo prazo. Então, além disso, eu acho que muitas galerias, também as maiores ou as feiras de arte, têm um processo de transparência com os seus colaboradores. Não é só externo com quem compra e vende, mas com quem está atuando junto, né? Com a empresa, de ter uma transparência de valores, de processos. Então, o compliance também se aplica nesse momento aos colaboradores internos. E eu acho que a nossa responsabilidade de estar no mercado de arte, informar as pessoas sobre isso e também gerar mais confiança. Acho que quanto mais conhecimento a gente vai transmitir para as pessoas, a gente está qualificando o público. E quanto mais a gente qualificar público, eu acredito fortemente nisso, que as pessoas, quanto mais contato com arte elas tiverem, elas vão estar mais propensas a adquirir e vão querer ter conhecimento do mercado, de como que ele funciona. Para fazer um negócio com segurança, né? Agora você tocou num ponto importante que até é uma questão que fica em aberto, assim, né? Porque com o crescimento do mercado, com novas pessoas trabalhando, com uma exigência maior da transparência, né, dos contratos, a gente vê o relacionamento do Art Advisor, né, que é como você está atuando agora também. Muitas vezes, qual é o ponto-chave? O nome do comprador e o nome do da pessoa que está comprando ou que está vendendo fica em sigilo. Então, nós aqui na operação da Hearst Capital, a gente tem uma due diligence muito importante com os players do mercado que a gente está comprando. Então, assim, as galerias, os art advisors, quem está intermediando essa venda, que é um mercado muito pequeno, então a gente busca uma reputação até de certa forma, assim, informal, numa pesquisa assim no Google ou entre os próprios players do mercado, porque a gente não atravessa as relações, a gente respeita o art advisor ou quem está envolvido nessa intermediação, quem está trazendo essa obra de arte, ou quem é o comprador que esse art advisor está trazendo para a gente. Muito importante. Mas aí a gente se fia na due diligence da galeria ou do art advisor, né? Não, e isso é muito legal, porque eu acho que o mercado ainda está tentando entender como construir essa relação com o art advisor. E muitas vezes é o arquiteto, né, ou o designer de interiores que também vai atuar nessa posição de levar o cliente até a obra de arte, que são posições muito importantes para o mercado, porque vai fazer a transação, de fato, a conexão entre dois mundos acontecerem. Mas eu acho que é importante a gente levantar algumas reflexões sobre essa atuação. Então, se o nome do cliente fica depois com a galeria ou não, como que isso acontece após a venda, né? Até na própria instalação, se é a galeria que acompanha, porque vai acompanhar a obra, como que isso se forma? Eu acho que são questionamentos que estão acontecendo atualmente no mercado, é algo bem contemporâneo mesmo. E que a gente fica aqui uma reflexão para todos nós entendermos como é que gera um compliance nessa atuação, né? Para as pessoas terem uma coisa que é uma atuação com melhores práticas, né? Para as pessoas atuarem com mais segurança, porque a gente vê muitas pessoas no mercado de arte com uma insegurança enorme de falar com um galerista, eu estou falando de todos os lados, certo? Tanto pessoas que estão intermediando a venda, quanto pessoas que estão comprando arte,
para, às vezes, medo de apresentar um colecionador e alguém roubar o cliente do outro. Isso, e eu acho que é uma virada de chave, que necessita de maior conhecimento, precisa de mais debate sobre isso, e eu acho que mais pessoas teriam contato com a arte se tivesse segurança. Eu acho que esse mistério que é fascinante do mercado de arte é muito legal em certo momento, mas não na hora que tu vai fazer uma transação comercial. Então, precisa sim falar sobre isso e ter essas regras mais claras para mais pessoas estarem em contato com arte. E eu acredito que esse é um grande impeditivo de mais pessoas comprarem mais arte. É a segurança do mercado. Mas que a gente vê, o próprio mercado financeiro era um mercado que não tinha uma regulação tão forte há alguns anos atrás. Né? E ele é tão regulado hoje que é algo muito seguro, especialmente no Brasil. Tem uma regulação incrível, muito bem feita e que acontece na prática. E o mercado de arte vai caminhar para isso. Eu acho que não tem como não ser. Melhores práticas de mercado. Então, uma das questões, por exemplo, que surgiram ontem é sobre como que se comporta o ativo do mercado de arte, né? Que é um estudo da Denise Mencone e tal. Então, assim, ele não é um bem imóvel, só que financeiramente ele se comporta mais próximo possível de um imóvel. Levantar essa discussão é muito interessante, né? Que tu também mesmo fala do que registra a propriedade daquela obra, né? E eu acho que foi muito legal também entender que o mercado, a arte como ativo financeiro, apesar da volatilidade do mercado de arte, que muitas vezes é determinado por um grupo de pessoas, né? Existe isso, que é uma característica do mercado. Como ativo, no portfólio, ele segura outros investimentos. Então, é muito legal, porque ele tem um comportamento até exótico, digamos assim, né? E tem o seu charme de ser um investidor de arte. Né? Foi muito interessante. A professora Denise Mencone apresentou o comportamento da obra de arte, só que é uma carteira global, né? Que envolvia Tesouro Americano, S&P 500 da Bolsa, né? Então, tinha vários ativos internacionais ali. A obra de arte não foi a que performou mais em termos de rentabilidade, mas como ela performou muito bem na volatilidade e também na descorrelação com outros ativos e índices, ela é um ativo importante para se ter na carteira. Tanto comprando obra de arte para ter em casa, com aí um aconselhamento de um art advisor que entenda o que está fazendo, né? Saiba a história da galeria, do artista, enfim. Uma boa pesquisa, né? Inclusive, eu acho que as pessoas que às vezes também compram uma coleção ou querem se tornar colecionadoras, elas vão fazer. É um processo, né? Não é de uma hora para outra que ela acontece. E é muito importante estar ligado, sim, a galerias robustas, a artistas que participem de exposições, que estão construindo a carreira quando a gente pensa na obra como um investimento, né? É um ponto que, para mim, ficou muito claro, né, no seminário, né, e nesse grupo de economia que discute arte, é que a gente está vivendo um momento importante na economia, assim. Há uma parcimônia que tem um lado bom, que é forçar as pessoas a terem melhores práticas de mercado, né? Como que a gente vai resolver isso? Como que todas as partes estarão de acordo e satisfeitas com o negócio, né? Como que a gente vai entregar rentabilidade para o investidor, mas que também vai tornar sustentável a carreira do artista, a sustentabilidade do galerista, né? E a gente vê do outro lado também, que a gente frequenta, do mercado de arte, que são, assim, a criação dos artistas, o olhar dos curadores, todo o aspecto intelectual da obra de arte, que ele não está atrelado ao dinheiro, e muitas vezes não discute o dinheiro, mas a gente fica nessa concepção, assim, do que é o extremamente subjetivo e o momento que a gente vai colocar numa planilha de Excel tudo isso e fazer se tornar economicamente sustentável para todos os pares, né? E ambos os lados são importantes. Eu acho que é isso que torna esse mercado tão dinâmico e tão fascinante, né? São esses dois mundos criando uma conversa, né? Tanto esse mundo mais romântico e subjetivo, quanto o mundo que é prático, tem um número, é real, né? É tangível. Então, eu acho que isso torna tudo fascinante. E o que é importante a gente falar também no compliance de tudo isso é que o dinheiro
tem que deixar rastro. Dinheiro é rastreável. Então, quanto mais essa transação for registrada e não for, assim, viva, de dinheiro vivo, ela vai ser melhor fiscalizada e vai ter melhores práticas no setor. Então, é importante a rastreabilidade de todos os processos. Interessante. E essa rastreabilidade se dá pelo registro, esse registro do IFAM, das transações. Isso. Pelo Bacen, pelo Banco Central Brasileiro, acima de R$10 mil já existem, teria que ser registrado, né? Tecnicamente, a gente tem essa regra. Mas o que até a gente viu ontem no seminário é que o COAF recebe pouquíssimas denúncias sobre transações suspeitas, comparado a outros setores de luxo, porque a arte no Brasil ela tem uma tributação como se fosse um bem de luxo. Então, outros bens como joalheria ou artigos, carros, eles recebem mais denúncias de transações suspeitas do que a arte no Brasil. Enquanto esses recebem talvez 2 mil por ano, da arte tem 5. Então, realmente, ele não está sendo observado para isso. E é por isso que nós estamos aqui discutindo, porque existe esse momento de criação de novas estratégias e ferramentas para tornar tudo mais seguro. Agora, uma questão que também que é muito importante que o mercado de arte, né, e daí principalmente através das associações como a ABACT e a AGAB, das galerias de arte contemporânea e das galerias do mercado secundário, consigam se reunir, se organizar, porque está entrando uma tributação que vai praticamente dobrar o que se pratica hoje em dia. Então, tem que cuidar para que essa tributação não se torne, não reduza o setor e não fomente ainda mais o mercado informal. Exato. E o que foi triste de escutar é que existe pouco movimento, ou o setor não está ainda unido, tentando conversar com o Ministério sobre esse ponto da reforma tributária, que ainda não está sendo olhado pelo Ministério, né? Existe uma tentativa de... alguns pontos não ficaram claros, acho que em relação ao setor cultural como um todo, né? Mas o mercado de arte, eu acho que é nossa responsabilidade resolver essa questão e informar as pessoas dele. É nossa responsabilidade de nós nos unirmos agora e reivindicar, né? Olhar esses pontos da lei com outros olhos de como funciona na prática. Essa questão da tributação, Ana, ela também é muito importante porque ela pode isolar o mercado brasileiro. E a arte brasileira, ela é um produto exportação do Brasil, ela pode ser uma estratégia de negócios, inclusive, né? Ela é a nossa identidade cultural, é um soft skill, né? Aí só voltando, você fala da tributação de obra internacional, né? E aquilo que a Tamara falou das feiras, que muitas vezes é muito difícil para o galerista de fora participar de feiras no Brasil. E isso isola o mercado. Isso, é importante. Um outro ponto importante também para a arte e para a formação de coleções no Brasil, que é um ponto dúbio, é a questão da tributação da arte que é importada, né? Dos galeristas internacionais. Não sei se você reparou, a presença de galerias internacionais na SP Arte está reduzindo, está diminuindo o número de galerias internacionais, porque a tributação é muito alta. E isso, tudo bem, protege um pouco o mercado de arte brasileira, sim, mas o colecionador brasileiro que quiser fazer uma coleção global, que uma das vantagens da arte contemporânea, principalmente, é você criar uma coleção global, que tenha obra de importantes artistas internacionais. O colecionador brasileiro não está conseguindo fazer porque é muito caro o tributo, pode chegar a 50% para importar uma obra de arte de fora. Não vale o investimento, né? Infelizmente. Mas isso é uma pena também, Ana, porque isola o mercado brasileiro. Se a gente não tem a presença de galerias internacionais, não existe a troca cultural. E quando existe a troca cultural, enriquece a nossa arte brasileira como identidade ou como um soft power, né, que a arte tem. Então, essa é muito importante, tanto que o Brasil participe de feiras fora do país e que é caríssimo participar. Tá aumentando o número de participação
de galerias brasileiras em feiras, isso é uma coisa muito legal. Ponto positivo. Tem um projeto brasileiro, projeto Latitude, que ajuda as galerias a fazerem essas exposições e feiras, porque o câmbio tá bom para vender arte brasileira lá fora, né? Então, assim, tá melhor do que alguns anos anteriores. Tem essa vantagem para vender obra lá fora com esse dólar altíssimo que a gente tem aí. Mas cada transformação tem um resultado, né? E vamos lembrar que a arte, ela pode ser uma estratégia de negócios internacionais, porque ela nos representa como identidade. Então, é muito importante que a gente faça essa internacionalização da arte brasileira e que sim, que as galerias internacionais também participem das nossas feiras. Isso é muito importante, eu acho que também eleva todo o setor, né? E essa troca cultural. Então é isso, Gabriela, obrigada pela participação. Se você tiver mais algum recado para quem está ouvindo, a gente tem muitas pessoas que nos escutam que são do mercado financeiro e também do mercado de arte. Olha, queria agradecer a Ana o convite, eu adorei estar aqui com vocês e acredito mesmo que a gente tem que gerar dados, fazer mais pesquisas, conversar sobre, conquistar mais pessoas para estarem próximas da arte, que eu acho que a arte ela sempre vai ter um poder que é maior do que o poder do dinheiro ou do investimento, que é o poder da criação, é o poder do único. E isso é algo até divino, né, nas nossas vidas. Então, é muito bom poder, de alguma forma, contribuir para que mais pessoas tenham conhecimento desse mercado e se aproximem dele. Então, nós esperamos vocês aqui na Hearst. Esse investimento é fascinante realmente também, porque quando a gente fomenta um mercado que é de valor sociocultural, que é um mercado que está injetando dinheiro em artistas, produtores, curadores, galeristas, museus, você está também colaborando com um pensamento crítico, né? Com conteúdo visual, estético, filosófico, comportamental. Então, é uma indústria, a indústria está errado, porque não é uma commodity, né? É um mercado que fomenta tudo isso. Quando o nosso investidor está aplicando de investimento em obras de arte, ele está investindo nesse mercado. E está gerando empregos. É isso. Então tá. Obrigada, Ana. Foi bom, hein?